Hello guys, what's up? Então, sejam todos bem-vindos à aula de pronúncia do módulo 5 do nosso curso. E hoje a gente vai falar sobre a letra R no inglês. Então, esse som é um pouco difícil para algumas pessoas, porque o R do inglês ele é diferente do R do português. Por quê? No português, o nosso R vai ter basicamente dois sons. Aquele de quando a gente tem dois R's ou R no início da palavra, como na palavra hey, ou quando a gente tem um R só, como na palavra história. Só que no inglês a gente não vai utilizar nenhum desses sons quando a gente tiver a letra R. O som do inglês vai ser um som único. Veja bem nesse exemplo aqui. Run, run. Você vê que ele é diferente. No português a gente não tem esse tipo de som. Se você já consegue fazer esse som, porque muitas pessoas conseguem, não tem nenhum problema. Mas tem algumas pessoas que têm dificuldade com isso. Se você tem dificuldade, tente praticar dessa maneira. Imagine o som de L do português. Esse som aqui. Quando você faz esse som, a tua língua está no início da tua boca. Você vai tentar mover a tua boca da mesma maneira, só que colocar a língua mais para a parte de trás da tua boca. Se você fizer isso, você mover a tua boca exatamente da mesma maneira, mas com a tua língua na parte de trás, o som que você vai produzir vai ser esse aqui. Então é a mesma coisa. Eu não mudo nada do movimento que eu estou fazendo. A única coisa que eu mudo é a posição da minha língua dentro da minha boca. Então você tem que tentar praticar dessa maneira. Tente se basear no som de L, mas daí com a língua mais para trás, que o som que vai sair vai ser Se você é uma pessoa que não consegue fazer esse som, não se preocupe que dificilmente você vai conseguir fazer numa vez só, mas isso é normal. Sempre que você vai praticar um som novo numa língua, leva um tempo para você conseguir. Você tem que praticar por 1, 2 semanas e você vai ver que aos poucos esse som vai saindo e vai ficando natural. Mas você tem que praticar bastante para você ir se acostumando mesmo, para a musculatura da sua boca e se acostumando com um som novo. Tranquilo? Então, eu separei aqui alguns grupos de palavras onde a letra R aparece em partes diferentes da palavra e eu vou pronunciar com vocês bem devagar e daí vocês podem pronunciar comigo para vocês irem praticando. Vocês podem então praticar das duas maneiras. Primeiro o som sozinho, esse som, e daí depois vocês tentam colocar esse som dentro da palavra, como por exemplo na palavra run, run. Então eu só pego esse som do R, e eu coloco com a letra U, run, run. E eu produzo o som. Então vocês podem ir repetindo palavra por palavra comigo e ir praticando. Beleza? Então vamos lá. O primeiro grupo que eu coloquei aqui são palavras que começam com a letra R, que vai ser bem simples, vai ter esse som que eu acabei de mostrar. Run, run, que significa correr. Depois a gente tem road, road, que é o mesmo som. Essa palavra significa rua, estrada, depende muito do contexto, mas vai ser aquela ideia, o lugar onde o carro passa. Então, road, road. E depois o mesmo som, read, read, que vai ser o verbo ler em inglês. Então, mais uma vez, run, road and read. Esse vai ser o som que a letra R vai ter quando você tiver uma palavra que estiver começando com a letra R. Vai ser sempre esse som. O R no inglês tem um som só e nunca vai ser aquele som do português. Beleza? Então, agora eu coloquei aqui palavras que terminam com a letra R. Isso aqui talvez seja até mais fácil porque isso vai ser exatamente aquele som que eu mostrei. Você vê, por exemplo, na palavra water, water. Você vê que eu paro a palavra com aquele som. Water, water, que vai significar água em inglês. Aí a gente tem river, river, que eu vou ter os dois sons, o R no início e o R no final. Então, river, river. E por último, mother, mother. Aqui talvez seja um pouquinho difícil também esse som do TH. Se você tiver na dúvida, eu expliquei no primeiro módulo aqui do curso a diferença entre o TH com voz e sem voz. Na palavra mother, ele vai ser com voz. Então vocês podem praticar, tentar produzir o som com voz mesmo. Mother, mother. E daí o som do R no final. Beleza? Então mais uma vez. Water, river, mother. Ok? Aí a gente tem aqui o terceiro grupo, que vai ser quando você tiver a letra R depois de uma consoante. Aqui eu peguei exemplos com a consoante D, B e T, mas isso se aplica para qualquer consoante que você vê. Imagine o seguinte, aqui eu tenho a palavra drive. Imagine que eu não tivesse a consoante D, eu falaria rive, rive. Então, eu só acrescento o D mudo, sem som nenhum, e falo normal. Então, drive,
drive. Simples assim. E você aplica esse princípio, não importa qual seja a consoante. Então, drive vai ser dirigir, bring vai ser trazer, e strong vai ser o adjetivo forte no inglês, quando alguém é forte. Então, imagine assim, ring, sem o B, aí você coloca o B mudo, bring, que significa trazer. Inclusive, só a palavra ring significa anel em inglês. Então, bring, ring. Daí a gente tem strong, imagine wrong, que inclusive vai ser essa palavra aqui, que o W não é pronunciado, a pronúncia fica wrong, que significa errado. Então, aqui, wrong, errado. Quando você coloca esse ST, aí a pronúncia fica da palavra strong, que, como eu já falei, significa forte. Então, mais uma vez, a gente tem drive, bring, strong. Tranquilo? Então, aí depois disso eu separei outro grupo, que na verdade isso eu já falei para vocês no módulo 1, quando a gente tem o TH seguido pelo R. Mas como a gente está falando do R aqui, então eu resolvi reforçar para vocês. E aqui é muito simples, você vai ter o som do TH, quando o TH vir antes do R, ele vai ser sem voz. Então você vê aqui nesse exemplo, throat. Você vê que o TH ele não tem voz, vai ser aquele som sem voz, não vai ser aquele... Ele vai ser sem voz. Então, throat. Então, eu coloco só o som do TH normal e imagine o som se eu não tivesse o TH. Road, throat. Simples assim. E é muito importante vocês praticar, porque esse padrão do TH e o R aparece bastante em várias palavras. No módulo 1, eu dei o exemplo da palavra through, que seria através, e do número 3, three, né? E aqui eu tenho mais exemplos e vocês vão ver, conforme vocês forem estudando inglês, vocês forem lendo alguma coisa em inglês, vocês vão ver que vai aparecer esse TH mais o R, e é importante vocês saberem como pronunciar. Então, throat, que significa garganta em inglês, essa parte do pescoço mesmo, garganta, throat. Aí a gente tem threat, que vai ser uma ameaça, quando você faz uma ameaça, né? A ameaça vai ser threat. Aí a gente tem throne, que vai ser um trono, né? Um trono aquele onde o rei fica, throne. Tranquilo? Então, mais uma vez, throat, threat and throne. Beleza? Então, eu acredito que esses seriam os padrões mais comuns que você vai ver com a letra R. Talvez esteja algum outro padrão, algum outro grupo de palavras que seja um pouco mais específico, mas a ideia vai ser mesmo. Você vai aplicar esses princípios aqui com esse som do R. Você vê que não muda. Por mais que a posição do R mude na palavra, você às vezes esteja uma consoante, às vezes esteja ele sozinho, às vezes esteja com a vogal, a ideia não muda, vai ser esse mesmo som. Você só vai adaptando ele. Se tiver uma consoante, você tenta deixar a consoante muda. Se tiver uma vogal, você faz o som normal. Se tiver sozinho, você só faz o som do R, né? Se tiver com o TH, você faz o TH sem voz e o R, e você vai aplicando esses princípios, você vai conseguir pronunciar qualquer palavra. Também é um som novo, né, para brasileiros, mas também não é um som mais difícil do mundo. Normalmente as pessoas não têm tanta dificuldade quanto eles têm com o TH, por exemplo, né? O TH, quando alguém vai aprender inglês, dificilmente alguém vai saber como fazer o som do TH. Já o R, muitas vezes pessoas vão aprender inglês do zero e elas já conseguem fazer o R, elas só escutam a pessoa falando e já conseguem produzir esse som. Então não é um som tão difícil assim. Uma vez que vocês pratiquem bastante, vocês vão conseguir fazer sem nenhum problema. Beleza? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, sobre uma palavra específica, é só vocês me pedirem. Vou responder a todos vocês e vejo vocês na próxima aula.